Fala, humanos, como estão vocês? Espero que sejam, mais uma vez, todos muito bem. Seguinte, meus queridos, continuando aqui com a última parte, tá bom? Segunda parte, mas é a última também da nossa revisão, né? De acordo com a nossa avaliação diagnóstica, com também a parte que eu dei uma analisada também, né? De formulários do ano passado, do ano anterior. E a gente vai aqui, pro pessoal do nono ano, a gente vai fazer aqui uma breve revisão, tá bom? De alguns conceitos que ficaram talvez meio esquecidos, enfim, vamos lá. Essa parte aqui da puberdade, ela foi talvez negligenciada, né? Algo que ficar atrás com vergonha de estudar em casa, mas ela é importantíssima, tá bom? Principalmente eu falo pelo seguinte, a quantidade de estudantes, né, que todos os anos que engravidam, né, que vão ser mamães e que serão papais, né, mas serão mães e pais com uma idade muito nova. E é muito importante vocês entenderem alguns conceitos para evitar, principalmente a gravidez indesejada, né, uma gravidez fora do seu plano. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender aqui uns princípios sobre a puberdade. A puberdade é uma fase transitória, tá, entre infância e adolescência. Ela é marcada pelas primeiras mudanças corporais bem significativas. Tá? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela ocorre nas meninas entre os 8 e os 13 anos. Tá? E nos meninos vai um pouquinho mais tarde, é dos 9 aos 14. Então as meninas elas começam a crescer, a amadurecer um pouco mais cedo, né? Enquanto os meninos eles um pouquinho depois, tá? Essas mudanças elas se devem, né, pela maior ação dos hormônios sexuais masculinos e femininos. Tá? Na puberdade existe um desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório e reprodutor, né? A pessoa cresce bastante, ela espicha bem rapidão. Em alguns meses ela consegue alguns centímetros, né, de estatura. Também é um período que o adolescente apresenta uma aceleração no processo de crescimento corporal de forma assim geral, né? Essa fase é desarmônica, tá? Então ela não é muito certinha, porque ela inicia primeiro com os crescimentos dos membros. Aí a pessoa fica talvez com os braços um pouquinho maiores, com as pernas um pouquinho maiores do que o tronco, né? O que cria um aspecto desproporcional, tá bom? Bom, vamos lá, mas isso passa, gente, isso passa, tá bom? Depois fica tudo normalzinho. A puberdade, ela caracteriza-se principalmente pela secreção das gonadotrofinas, tá bom? Pela hipófise. Então, basicamente, é isso aqui, ó, essa glândula aqui, ela produz, né, alguns hormônios, e eles vão atuar na produção de hormônios sexuais. Tá bom? Ele vai produzir hormônios sexuais e isso vai dar as características sexuais. Então, a diferença básica aqui nos meninos é o seguinte, meninos e meninas, né? Nos meninos, o hormônio, né, que faz isso, né, é a testosterona, né? Ela é produzida nos testículos, tá bom? Que fica lá dentro do saco escrotal. E a testosterona é responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias, tá? Para meninos. Então, a puberdade nesse grupo inicia-se com o aumento do pênis, do volume dos testículos, o surgimento de pelos pubianos, tá? Axilares e faciais, né? Os pelos axilares, né? Fica na axila, né? Embaixo aí fica no seu sovaco, né? E os pelos faciais, pelo do rosto, né? A barba, o bigode, cavanhaque, enfim. A alteração do timbre da voz fica um pouco mais grossa, né? Ela fica um pouco mais grave. E o início da produção de espermatozoides, tá? Essas são as principais características para a puberdade nos meninos. Já nas meninas, existe a produção do estrogênio e progesterona, tá? São os hormônios esteroides produzidos pelos ovários, tá? Então, esses órgãos aqui, eles além de produzirem esses hormônios, eles também produzem os óvulos, tá? Que são as células reprodutoras femininas. Eu acabei esquecendo aqui, os espermatozoides, né?
São células reprodutoras masculinas e também são produzidas nos testículos. Tudo bem? Voltando aqui, falei dos hormônios, né? E esses hormônios, basicamente, o que eles fazem aqui? Ó, eu vou parar aqui o mouse para não... Ali. Ele começa com o aumento das glândulas mamárias, né? Surgimento de pelos pubianos e axilares. Então, nas meninas, né, os pelos faciais, eles são encontrados em menor quantidade, tá bom? E por último, a menarca, que é a primeira menstruação. Menarca é a primeira menstruação, tá bom? Aí a gente pulou também, uma coisa importante, falamos sobre as ISTs, né? Basicamente, meus queridos e queridas, as infecções sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio de contato sexual, né, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, tá? Já eu volto nisso aqui, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Então vamos duas coisas importantes aqui. Basicamente, para evitar transmissão, né, ou evitar o contágio por infecções sexualmente transmissíveis, uma das formas na maioria das doenças, tá? Na maioria, não são em todas, de evitar esse contágio, né, de doenças e também de prevenir uma gravidez não desejada, né, com o uso do preservativo, tá, da camisinha, tá, masculina ou feminina, tá? Nessa aula aqui ainda falei, não é para ser utilizado os dois métodos, tá? Ou se usa a camisinha masculina ou se usa a camisinha feminina, tá? Porque se caso utilizarem os dois, não vai ser mais protegido, porque pode acontecer atrito entre os dois materiais e rasgar. Então faz o sentido oposto do que gostaria, né? Enfim, toma muito cuidado com isso. Tá? Outra coisa importante é sobre aqui, ó. Algumas STs podem ser passadas da mãe para a criança na gestação, tá? Na hora do parto, já que a bebê entra em contato com sangue, né, contaminado da mãe, se a mãe estiver contaminada, obviamente, né? Ou também na amamentação. Então toma cuidado, né? Às vezes tem o negócio de mãe de leite, né? Se uma outra mulher que não foi a mãe da criança, ela estiver contaminada, dependendo da doença, pode passar sim para o bebezinho pelo leite, tá bom? Então, basicamente isso aqui. Duas doenças que eu vou tratar aqui com vocês, que são de cunho assim, muito importante, né? Que é a AIDS e a AIDS barra HIV, tá? HIV é uma sigla em inglês, né? Que fala sobre o vírus da imunodeficiência humana, tá? A gente já teve uma aula bem sobre isso aí e eu vou resumir muito aqui. Ele, basicamente, né, ele causa a AIDS. A AIDS é quando esse vírus ele está dando sintomas, a pessoa fica realmente bem debilitada, tá bom? Então, esse vírus, como o nome está falando, né, ele ataca o sistema imunológico, né? Principalmente as células chamadas linfócitos T, tá? Ou linfócitos T CD4+. Então ele ataca essas células e nelas eles se instalam. Aí essas células, como elas são células para proteger o corpo, o corpo fica basicamente cego, entre aspas, né, para outras doenças. Então ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, tá? Há muitos soropositivos, né, pessoas que têm o HIV, que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver doença, tá? Elas podem continuar transmitindo o vírus, tá? Pelas relações sexuais, pelo compartimento de seringas contaminadas ou da mãe para o filho, né, durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Beleza? Então, basicamente, HIV é quando a pessoa está apenas com vírus, mas os sintomas são baixíssimos, né, ou às vezes nem dá nada. E a AIDS é quando realmente o vírus ele conseguiu se instalar e ele realmente está debilitando muito a pessoa, tá?
Por isso é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. Primeiros sintomas ao serem contaminados com o vírus incluem mal-estar geral, né, febre, uma tosse seca e dor de garganta. Isso parece muitas vezes com o sistema de sintomas de um resfriado comum, né? Duram mais ou menos uns 14 dias, eles podem surgir de 3 a 6 semanas após a contaminação com o HIV. Tá bom? Tudo bem? Aí também temos outras coisas aqui, ó. A sífilis, né, que eu já também comentei, né, uma doença que tem tomado em um grande número de pessoas no Brasil, em alguns outros países. É uma infecção sexualmente transmissível e ela é curável, tá? A AIDS é incurável. Aqui já é curável, tá bom? Ela é causada por uma bactéria, então a bactéria normalmente a gente consegue aí com os remédios combatê-la, tá? Essa bactéria é chamada de Treponema pallidum. Ela pode apresentar várias manifestações clínicas, tá? Então tem vários estágios, tudo bem? Nos estágios primários e secundários da infecção, a possibilidade de transmissão é bem maior. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha ou com uma pessoa infectada. Desculpa, ou não, com uma pessoa infectada. Ou ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto. Tudo bem? O primeiro sintoma da sífilis é uma ferida. Isso aqui é importante você lembrar. Ó. É uma ferida que não sangra e não dói. Tá? Ela surge após um contato direto com a ferida de sífilis de outra pessoa. No entanto, os sintomas têm tendência a ir evoluindo, variando de acordo com a fase da infecção. Eu não coloquei fotos aqui, até porque é bem rápida essa aula aqui. Mas quando evolui, né, pode ficar assim bem pior, um quadro clínico bem pior, tá bom? Atinge não somente as regiões genitais, mas pode atingir todo o corpo. Essa bactéria ela pode espalhar pelo corpo, né? Atingir, por exemplo, olhos, coração, outros tipos de tecido. Tudo bem? Meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado. Qualquer coisa você pode entrar em contato aí comigo. E é isso aí. Isso é tudo bem, pessoal. Valeu, falou, fui.